Olá pessoal, boa tarde a todos, espero que estejam bem. Hoje apresento 2 dedos de conversa de um formato diferente. Vou apresentar aqui um vídeo gravado neste sítio magnífico com um sol fantástico. E o que eu queria falar com vocês hoje, gostava de partilhar aqui um bocadinho. Temos falado muito de ansiedade, muito de stress. Hoje gostava de falar um bocadinho de depressão. A depressão pode apresentar-se de várias formas. E embora seja muitas das vezes utilizada a expressão estás deprimido, se essas pessoas que utilizam essa expressão soubessem exatamente o que é estar deprimido, provavelmente não a utilizariam para a tristeza. Tristeza não é depressão. É importante que vocês saibam isto, porque a depressão é uma doença, tem critérios específicos para ser diagnosticada e ela divide-se, digamos assim, ela apresenta-se em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é aquilo que a gente chama a depressão exógena ou depressão reativa. O que é que isto significa? Significa que a pessoa está bem, tem um funcionamento normal e acontece qualquer coisa na vida dela que a faz deprimir e que a faz entristecer profundamente e ter dificuldade em avançar com a vida dela de uma forma mais natural. Este tipo de depressão normalmente é considerado uma depressão menos grave, é mais fácil de gerir, é mais fácil de ultrapassar. E depois temos o outro lado, que é a chamada depressão major. A depressão major ou endógena. O que é isto do endógeno e do exógeno? Exógeno é o que está fora, endógeno é o que está dentro. Essa depressão endógena significa que existem alterações em termos cerebrais, da nossa química cerebral, para que nos levam a ter esta sintomatologia depressiva. E a depressão caracteriza-se, como nós sabemos, por uma tristeza profunda, caracteriza-se pela dificuldade em a pessoa fazer uma vida normal, levantar-se da cama, uma coisa tão simples. É muito difícil e tem critérios. Eu vou consultar aqui os meus apontamentos para ver se não me esqueço de nenhum. E quais são esses critérios? O humor deprimido, ou seja, lá está aquela sensação de tristeza, de peso. A perda de prazer é uma coisa extremamente acentuada na depressão. É como se nada trouxesse alegria, como se nada conseguisse provocar alegria cá dentro, como se não houvesse motivação para nada. Pode haver alterações em termos de peso, normalmente perda, mas também pode ser ganho de peso. Alterações do sono, e aqui, tal como no peso, podemos ter uma hipersónia, ou seja, a pessoa dorme a noite toda, dorme grande parte do dia, não consegue estar num estado vigil normal, não consegue estar acordada normalmente. Também pode dar o contrário, que é a insónia, ou seja, a pessoa não conseguir dormir por mais que se esforce, sente-se cansada, sente-se triste. Pode haver aqui também uma grande agitação em termos motores, ter necessidade de estar constantemente a mexer, ou então o contrário, ter uma dificuldade imensa em mexer. Há alterações em termos da psicomotricidade que também são importantes. Depois temos a fadiga, que já referi aqui, portanto, uma falta de energia imensa, não é? Sentimentos de desvalorização e culpa excessiva. A pessoa sente-se culpada por tudo. Eu costumo dizer, a pessoa sente-se culpada pela fome no mundo, porque qualquer coisa, qualquer acontecimento, qualquer evento na vida dela leva a que a pessoa sinta uma culpa tremenda e um sentimento de desvalorização horroroso. A pessoa sente que não pertence, que não tem espaço neste mundo, que não é importante para as pessoas que lhe são importantes, ou seja, as pessoas que ela mais ama. Ela sente, eu não tenho importância, eles continuam bem sem mim, o que é que eu estou cá a fazer? Há uma perda do sentido da vida e
há uma alteração da concentração, dificuldade imensa seja até de seguir uma novela, de ver um filme, de manter uma tarefa do início ao fim, e pensamentos recorrentes de morte, não é? A depressão leva a que a pessoa sinta que a sua vida no fundo não tem valor. Esta dor psicológica é uma dor extrema, intensa, imensa, que pode ou não, como verificamos aqui no início do vídeo, pode ou não levar a ter uma origem externa. Por exemplo, quando acontece uma mudança muito grande na vida de alguém, como por exemplo as mudanças que estamos a viver atualmente, com o confinamento e com o descontrole ainda do Covid-19, essa mudança intensa de vida pode levar a alterações do humor, e essas alterações do humor podem levar à depressão. A depressão endógena, ou seja, a depressão que vem de dentro, que não está ligada a nenhum acontecimento fora da própria pessoa, essa depressão também pode ter origem em acontecimentos externos, mas pode ter origem sem nenhum acontecimento, ou seja, a pessoa está bem, faz a sua vida normal, a sua rotina normal, e de repente começa-se a sentir triste, começa a sentir perda de interesse, perda de prazer, e isto leva a que haja um agravamento da situação se não houver procura de ajuda. E mesmo quando esta depressão é endógena, o que acontece é que é necessário ajuda para reequilibrar a química cerebral, porque mesmo quando esta depressão tem uma causa externa, o que acontece é que há uma alteração dos nossos circuitos e há uma alteração da nossa química cerebral, e essa alteração é extremamente importante e leva a um agravamento significativo dos sintomas. Então é importante nós termos ajudas em termos psicológicos, ou seja, um acompanhamento psicológico, lá está, para nos dotar de ferramentas que permitam a que a pessoa responda a esta situação muito dura e extremamente difícil, e também ajuda em termos psiquiátricos, em que haja uma medicação que permita essa correção das alterações químicas do cérebro, para que o corpo consiga responder também. E havendo esta conjugação das duas terapias, a depressão pode melhorar. Não quer dizer de todo que passe, umas conseguem-se ultrapassar totalmente, outras não, acompanham a pessoa durante o resto da vida e têm altos e baixos, ok? E o que acontece é que com a conjugação das duas terapias, como eu estava a dizer, a pessoa aprende a gerir melhor toda esta situação do que é a depressão. São situações muito desvalorizadas na nossa sociedade. A Ordem dos Psicólogos tem batalhado muito relativamente à doença mental e relativamente à depressão, porque elas são muito desvalorizadas. As pessoas dizem, pá, tu tens é que reagir, tu tens que sair, tu tens que ir à praia. Ora, nós não dizemos que não é nada quando são doenças visíveis e físicas. Com a doença mental é a mesma coisa. Existe uma alteração química que não se vê, mas que a pessoa não consegue reagir, não consegue ir à praia, não consegue ter prazer. Não é escolha. Não é escolha. São alterações físicas. É uma doença com alterações físico-químicas. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar com vocês. A depressão é uma doença, não é uma mania, não é falta de vontade, e faz parte. Nós temos muita gente deprimida, e que se vocês souberem de alguém que tenha este género de sintomas, por favor, tentem falar com essa pessoa, tentem ver que a vida pode ser diferente, que elas podem voltar a sentir-se bem e que elas podem voltar a ter prazer nas pequenas e nas grandes coisas. Mas é importante procurar ajuda, porque sozinhos é muito difícil conseguir esta alteração. E fica aqui o 2 dedos de conversa de hoje. Espero que tenham gostado e continuem a acompanhar-me aqui na página.